Mas, normalmente, como é que eu consigo desenvolver isso, né? Como é que eu defino essas dimensões? Normalmente, eu sempre vou saber, já a partir do nosso cálculo, do nosso geotécnico, que a distância entre estacas, né, foi 250. Então, ele já vai passar esse estaqueamento. Mas, se de repente a gente pegar um cara que é mão de vaca, não quer gastar nada, né, a gente vai precisar identificar como é que eu faço essa etapa. Com essa informação dos 250 centímetros, eu posso calcular essas alturas aqui. Na verdade, o que me interessa mais é essa primeira altura. Essa primeira altura, ela pode ser calculada ó, como C da estaca, ou seja, a distância entre elas, vezes raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 sobre 6. Isso aqui vai dar exatamente para nós, ó, 72,17 centímetros, que é a distância que a gente precisa. Então, é a parte mais fácil aí para a gente poder estar trabalhando. Gente, eu só ia fazer um comentário, tá? Evitem usar o celular. Quem tiver um notebook, mesmo que seja um Chromebook, qualquer porcaria aí, mas evitem utilizar o celular, porque vai ficar muito pequena a tela, aí vocês vão resmungar, e eu não tenho culpa disso, tudo bem? Então, evitem trabalhar no celular, a não ser que você tenha, sei lá, um tablet ou alguma coisa maior. Quando você diz as 3 distâncias, Leonardo, o que você quis dizer com isso? Quais 3 distâncias? As bielas. Na verdade, as bielas elas vão ser iguais, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Não se preocupe. Então, vamos lá. Eu vou só fazer uma cotagem aqui, que ficou faltando, que era esses 250 centímetros, que era a distância entre estacas que eu tinha. O segundo valor aqui de cima, gente, ele já é fácil, é 2 vezes o valor de baixo, tá? Afinal, eu tenho 1/3, que é até o baricentro, e 2/3 da outra ponta até o baricentro do triângulo. Então, a gente já fica bem, é bem fácil de resolver essa parte, tá? Em relação aqui, nós tínhamos 2 momentos fletores. Então, eu tinha um momento fletor em torno do meu eixo X e um momento fletor em torno do eixo Y. Esse momento fletor em torno do eixo X, ele é positivo, tá? Quais são as estacas comprimidas e tracionadas para esse cara? Isto foi uma pergunta, tá? Ponto de interrogação. Então, vamos lá, nós estamos trabalhando com o momento em torno do eixo X, esse momento ele é positivo, tá? Então, nós temos aqui 25 kN. Esse momento positivo, ele vai tracionar a minha estaca superior e vai comprimir as minhas estacas inferiores. Ok? Já o outro momento fletor que eu tenho, o momento fletor em torno do meu eixo Y, lembrando da regra da mão direita, né? Eu vou posicionar esse polegar no eixo Y negativo, ou seja, para baixo, vou fazer a rotação. Então, eu vou tracionar esta estaca e comprimir esta estaca, tá? Ou seja, esta estaca tem 2 forças de compressão, e esta estaca aqui, ela tem apenas uma força de tração. Esta estaca, por ela estar no eixo, ela não vai sofrer absolutamente nada do momento fletor em torno do meu eixo Y, tá? Tudo bem? Nenhuma dúvida a respeito disso, né? Ok. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Uma vez resolvido aqui, a gente vai chegar nessas reações máximas e mínimas, né? Para uma carga axial que eu tinha de 2.500 kN. Torção, ele não vai sofrer torção, tá, Alexandre?
Na verdade, é bem difícil a gente conseguir produzir uma torção. Na verdade, a gente tem que evitar que o edifício ele torça, tá? Depois até mostro alguns modelos para vocês a respeito disso. Então, nós chegamos aqui a uma reação máxima de 11,81 e uma reação mínima de 11,55, tá? No final, essa minha reação, né, o meu NSK novo, ele se tornou o quê? 3.543,72 quilonewtons, tá? Debrano, Oi. eu acho que esse valor aí de R era para o primeiro NSK de 3.500. Eu acho que você baixou para 2.500 e baixou esse RSK também. Será? Deixa eu só confirmar, então. Eu sei porque eu fiz esse exercício, eu acho que mais 5 vezes, entendeu? Então eu sei. Eu vi que você comentou que havia feito uma série de vezes esse cara. Deixa eu só pegar aqui o meu estaqueamento. Deixa eu ver os dados aqui. Então, nós temos 2.500 de carga axial, momento em torno do eixo X de 25, e o outro momento foi de menos 22. Ok, nós temos apenas 3 estacas. Vou chamar de estaca 1, estaca 2 e estaca 3. Ô, louco, meu celular está falando sozinho aqui. Vamos lá. Então, a estaca 1, XI é 0, YI 144,3. Na estaca 2, o YI é menos 125, na estaca 3 ele é 125. Então, aqui nós temos menos 72,2 e menos 72,2. Então, eu vou chegar aqui a uma reação de, correto, 847,91. Realmente, eu devo ter alterado aqui, esqueci de mudar. Olha só a canelada que eu fiz. Calma, gente, calma. Não precisa se matar aí, tá? Então, foram 847,91, 821 para a reação mínima. Afinal, o Geraldo aí, ele fez PhD nesse exercício, né, Geraldo? Mais ou menos isso. Se vocês quiserem parar e utilizar o áudio para me fazer pergunta também, gente, não tem problema, tá? Vocês podem ficar tranquilos a isso. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai definir a minha projeção dessa biela, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou transformar este pilar quadrado num pilar circular equivalente. Notem, tá, que se esse pilar ele for muito alongado, eu duvido um pouco desse método. Então, para pilares muito próximos, assim, das duas áreas, eu costumo utilizar dessa forma, ou seja, eu faço essa divisão aqui com ele em círculo. Então, nós vamos chegar nesse cara aqui, tá? Eu vou transformá-lo em um círculo equivalente. O que acontece? Eu passo a ter aqui 3 setores, e eu preciso definir quem são esses setores. Então, vamos lá. Como é que eu transformo esse cara numa área circular equivalente? Tá? Então, essa área circular equivalente ela vai ser, de certa forma, aí, bem simples. Ou seja, para definir o raio, eu já vou sair direto do raio, né? Afinal, o raio é π vezes r ao quadrado, é só eu fazer aqui a raiz de xp vezes yp. E vou dividir esse cabra aqui. O pilar continua quadrado, tá? A gente não troca o pilar. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Imagina o coitado do projetista, ele faz um pilar retangular, ele chega lá e dá de cara com um pilar circular, né? Ele surta. Eu, pelo menos, surtaria. Então, nós chegamos aqui a um raio
de 33,85 centímetros, tá? O círculo é só para fazer o cálculo. Fora isso, eu preciso saber quem é o meu centro de gravidade desse setor, né? O centro de gravidade num setor de 120 centímetros. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, eu vou utilizar essa equação aqui, que é 4/3 vezes o R vezes o seno. Se ele for circular, é a mesma coisa, tá, Bruna? De 60 graus. Vou dividir esse cara por 120 graus. Quem é esse grau, tá? É o meu ângulo de abertura desse setor. Eu já vou mostrar para vocês. Vezes e todo mundo aqui vezes 180 graus. Isso aqui vai dar aproximadamente 18,66 centímetros, tá? Vamos voltar aqui. Então, quem é esse setor que eu estava trabalhando? Esse ângulo alfa que eu utilizei, tá? Ele é justamente esse cara aqui, ou seja, o meu setor, ele tem 120 graus. Então, imagina que se eu tivesse um bloco de 4 estacas, tá? Só que o meu pilar, ele é circular. Qual seria o valor desse meu setor? Qual seria o ângulo do setor? 90 graus, tá? Então, bem simples. Então, para poder definir qual seria a minha projeção da biela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância que eu tenho deste ponto até aqui, que é justamente o dobro dessa distância, né? Que é o C da estaca vezes raiz de 3/6, que é o 144,3, e vou tirar aqui o centro de gravidade dessa parte. Então, nós chegamos a uma projeção da biela de 125,7 centímetros, tá? Que é justamente esse valor que eu estou adotando aqui. Ok? Alguma dúvida a respeito dessa solução? Não? Muito bem, vocês são demais, hein? Dimensões do bloco, vamos lá. Agora, acho que essa parte mais gostosa de fazer, né? A parte que vocês devem ter me xingado até a 10ª geração da minha família, tá? Então, como é que funciona? Eu vou copiar esse cabra aqui. A gente vai precisar de algumas linhas auxiliares. Vou apagar essas dimensões. R$ 125,64. Espera que tem gente chegando agora. Você tá me... Ó, Alexandre. Ó. Pronto. 2 casas após da vírgula. Se você colocar 125,7 e o resultado era 125,64, eu não vou cancelar o seu exercício, tá? Não, cara, é 0,06, é um pentelésimo, tá? Opa, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que eu esqueci de fechar. Então, fique tranquilo, é só um pentelésimo. Tome cuidado com o arredondamento, também não é tão grande assim, não adianta você falar, professor, era 135, mas eu achei melhor usar 150, tá? Não é bem assim que vai funcionar, tá? Não vamos extrapolar. Então, vamos lá.
para a gente poder montar esse cara aqui, nós vamos fazer algumas brincadeiras. Então, o que que acontece? Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, tá? Então, aqui eu tenho 250 centímetros, que é a distância entre eixo e estaca. Eu tenho também 150 centímetros aqui, né, 250. Nesses pontos, ó, eu tenho exatamente o centro, o baricentro, tá? Espera aí, deixa eu parar a apresentação. Eu vou agora... Calma, eu fechei a apresentação, gente. Ok, Bruno, eu vou voltar nos 250. 250, na verdade, é só o que eu quero dizer que é a distância que eu tenho entre estacas. Todas elas são iguais, tá? Ou seja, tanto aqui eu tenho 250, como aqui eu tenho 250. Então, o que mais me interessa é brincar mais com apenas um lado do bloco. Ou seja, eu vou primeiro definir todas as dimensões desse cara para cá. Quem seria o meu C0, né? Se a gente pegasse o cálculo aqui de C0, eu poderia adotar os 70 centímetros, que é um valor já razoável. Então, se eu jogar 70 centímetros para cá, o que acontece? Eu vou ter uma nova distância, que eu vou somar o C0, e vou somar esta outra parcela que nós já havíamos calculado. Então, nós temos aqui, ó, 142,2. O que eu vou fazer? Eu sei que o ângulo que eu tenho entre o centro do pilar, né, para essa estaca, e aqui na base, ele é exatamente o quê? Só para triângulo equilátero, tá, Alexandre? O que eu vou fazer? Eu sei que o ângulo é 30 graus, eu consigo definir, a partir da altura, eu consigo definir qual é a dimensão que nós temos aqui. Que é o quê, Stephanie? Em que parte você se perdeu? O C0 é o tamanho da estaca, tá? Quem que é o C0? É essa distância aqui, ó, 70 centímetros. Esse cara é o meu C0. Então, eu joguei daqui para baixo. Se eu somar com o restante que eu já havia calculado, eu vou ter o valor final. Ou seja, eu tenho o cateto oposto aqui. Então, eu já sei um cateto oposto inicial, eu tenho um cateto adjacente. Então, aqui eu sei que é 125, aqui eu sei que é 72,2. Eu vou ter um novo cateto oposto, né? E agora eu preciso definir o meu novo cateto adjacente. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta dimensão total e eu vou dividir por tangente de 30 graus. Então, se eu pegar lá, vamos voltar aqui para a minha dimensão. Então, se eu pegar essa distância de 72,17 mais o C0, basta eu dividir esse cara, ó,
por tangente de 30 graus. Eu vou chegar a um novo valor de 246,23436, tá? E aí eu posso traçar isso aqui graficamente. Na verdade aqui, Matheus, é só trigonometria, tá? Eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Aumentei o cateto oposto, eu vou aumentar o cateto adjacente, ou seja, ele vai ser coincidente com esse final da linha aqui. E o Debrano? Oi? Na verdade, o que você está fazendo é expandindo esse triângulo interno, né, em C0, né? Aumentando C0 para todos os lados, é isso? Sim, é exatamente isso. Ok. Deixa eu só ver se eu peguei a dimensão certa aqui. 246, 2436. Dois, quatro, meia, 2436. Vamos lá, ficou um pouquinho fora só. Então, eu fechei esse cara. Se eu puxasse, ou seja, se eu fizesse isso aqui simetricamente, a gente ia ter no final lá essa nova distância. .5. Qual que é o problema de eu ter uma distância quebrada no final? Eu vou acabar tendo dimensões quebradas. Na verdade, o meu bloco, se eu for fazer ele triangular assim, eu não posso, tá? Por quê? Quando eu tenho esse tipo de situação, quinas em concreto armado, para vocês terem uma noção, elas são pontos preocupantes, tá? Porque é sempre um ponto de concentração de tensões. E outra, ela não ia servir em nada num bloco desse tamanho. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos chanfrar esse bloco nessas quinas. Tudo bem? Certo. O que, que acontece também? Eu vou fazer esse primeiro chanfro, tá? E vocês vão ver o que vai acontecer. Normalmente, tá? A gente tem que ter sempre em mente que esta linha aqui, ó, é onde vai ser o chanfro, vai ser o final do meu chanfro. Ele vai chanfrar para cá e depois vai virar. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente sempre trabalha. Na verdade, a gente já está no C0, tá, Alexandre? Porque depois daqui fica mais prático. Então, vamos lá. O que, que eu vou fazer? De novo, só que dessa vez esse meu triângulo, como ele é um triângulo equilátero, eu já tenho o meu cateto oposto de novo. C0 continua sendo o meu... Oi? Você saiu da tela da apresentação. Você está só no áudio. Oh, peraí. Retomar a apresentação. Devo ter apertado alguma coisa aqui que eu não devia. Peraí, que agora eu me perdi aqui no meio. Pronto. Então, o que acontece? Esse novo triângulo equilátero aqui que eu vou traçar, ele é o triângulo que vai ficar nessa pontinha. Deixa eu só apagar essas medidas.
Então, se eu traçasse todas as linhas aqui, ó, o triângulo ia ficar com esse formato. Mas isso aqui não me interessa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chanfrar esse cara nas extremidades. E aqui na ponta. Ou seja, eu vou cortar um pedaço desse triângulo, justamente para evitar esse ponto que não vai, na verdade, não vai nem funcionar no bloco, e no final ele vai acabar só trincando, porque eu não vou conseguir fazer uma concretagem adequada para ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho o meu cateto oposto, eu vou pegar agora quem é o meu cateto adjacente. Só que a diferença é que eu tenho o quê? Um ângulo agora de 60 graus. Com que dimensão eu vou utilizar esse ângulo? Um valor de C0 de 70 centímetros. Se eu pegar aqui, ó, meu C0 de 60 graus, vou pegar aqui a um valor de 40,41. Então, isso é metade do meu triângulo, né? Ou seja, por quê? Eu peguei somente metade. Esse cara, ele é equilátero. Então, na verdade, eu vou utilizar 80,83. Vai ser mais ou menos esse o valor final, tá? Porque são duas vezes esse valor para a gente saber o triângulo. Então, 80,83. Se eu puxar aqui, ó, 80,83, é exatamente aqui que vai dar. Ou 40,45. Exatamente esse o resultado final que eu vou estar trabalhando, tá? Deixa eu ver. Reparem, eu não estou me preocupando que eu vou desenhar isso aqui, eu estou fazendo isso porque eu estou utilizando um software de desenho gráfico. Na verdade, eu estou mostrando isso para vocês conseguirem fazer essas dimensões na mão, tá? É esse o meu objetivo. É que eu estou me aproveitando da ferramenta para poder mostrar para vocês. E daqui a pouco vai ter algum engraçadinho que vai falar, mas tá fácil de fazer porque é AutoCAD, né? Não, não é por causa disso, tá? Sim, Stephanie, tem que estar em escala. Não que você precise necessariamente desenhar o bloco, você consegue só fazer no papel as dimensões. Você pode tratar todas essas dimensões só na mão. Mas repara o que acontece aqui, ó. Eu vou ter uma dimensão de 80,8 e vou ter uma dimensão de 330,8. Meu, se eu mandar um negócio desses para a obra, eu vou apanhar igual um cão, né? Primeiro que eu vou chegar lá, vai estar 331 e 81. É mais ou menos isso, né? Ou seja, o cara vai se perder, o cara não vai conseguir montar essa forma de maneira adequada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Lembrem que eu fiz o triângulo equilátero. Ou seja, esse cara aqui, ó, a altura dele é a altura de C0, que é 70. Com o C0, a gente calculou essa primeira dimensão. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou arredondar essa dimensão.
Ou seja, eu quero que me dê um valor redondo, porque se aqui vai ter 80,8, eu sei que aqui também já vai ter 80,8. Então, na verdade, eu quero arredondar esse cara. Eu vou arredondar esse bloco, então, para 85. Eu quero que esse triângulo aqui, ele tenha 85. Então, eu vou trocar essa dimensão para 42,5. Pode falar, Gabriel. Não, não está errado, tá? Não está errado. 85, qual que é a diferença, tá, o Gabriel, Pedro? Se vocês trabalharem com esta dimensão do triângulo de 85, trabalhar com essa dimensão do triângulo de 70, o que vai trocar? Vai ser o valor de C0. Mas lembra, C0 não tem limite, tá? Eu posso trocar qualquer um desde que seja no mínimo 15 centímetros. Qual que é a vantagem, de repente, de eu estar adotando um valor de C0 maior ou um valor de C0 menor? É o espaço disponível que eu tenho para ancorar a minha armadura. É só isso que muda. Se você fez com 80, alguém fez com 70, outro fez com 50, meu, dane-se. Não tem problema, tá? Você só tem que garantir, se vocês chegarem no final e provarem para mim que, olha, Debrano, o bloco passa, a armadura está ancorada, não tem problema. Se você usar 70, ô Pedro, o teu C0 vai ser menor. Vamos lá, o que eu estou tomando como base, tá? Só para vocês entenderem. Eu estou falando que o bico, a ponta do chanfro, ela vai estar alinhada com as estacas. Se eu ficar com isso na cabeça, é mais fácil. Ah, não está alinhada com a estaca, está errado? Não, não está errando, tá? A questão, Elizabeth, não é que com 70 ele não passa. O problema aqui é que eu fico com medidas quebradas. Eu poderia arredondar esse cara para 80 e diminuo o valor de C0, ou arredondo para 85. Tanto faz. Vocês falam, o que vocês querem trabalhar de dimensão? Oitenta. 80? Tem... eu vi aí que acho que o pessoal ganhou com 85, eu não sei. Então vamos de 85, né? Foi voto perdido, conscrito. Próximo você decide aí. Então o que eu vou fazer? Eu quero trocar, eu quero que no final esse cara aqui, ele fique com 85, tá? Então, para isso, eu vou ter que mudar o meu C0. Então, esse C0, ele passa a ser agora a minha incógnita. Novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho o meu cateto adjacente, eu quero saber quem é o cateto oposto. É só multiplicar pela tangente de 60 graus, tá? Não tem nenhuma dificuldade disso. Deixa eu só apagar essas continhas aqui. Ganhar espaço. Então, eu tenho 42,5, né? 42,5 centímetros vezes a tangente de 60 graus. Então, o meu C0 aqui vai ser de 73,61 centímetros. Então, vamos lá.
73,61 centímetros. É um nada aqui que muda, tá? Então, deixa eu apagar todas as minhas dimensões. A gente volta para aquele mesma brincadeira. Eu vou pegar a distância que eu tenho aqui do centro da minha estaca para cá e vou fazer o quê? Vou dividir ela pela tangente de 30 graus. Então, eu tenho 145,8. Vou chegar aqui a 252,53. Deu um quebradinho aí que não... E aí, é só copiar esse cara para cá. Alguém está entendendo alguma coisa do que eu estou falando? Mais, Geraldo? Positivo. Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu ver aqui que alguém fez uma pergunta que eu não vi. Essa parte que eu fiz agora, Elizabeth, na verdade, você vai ver que eu estou forçando o meu bloco a dar a dimensão que eu quero. Então, eu estou batendo, falando, eu quero que o meu chanfro seja de 85 centímetros. Para que ele seja de 85 centímetros, quanto de C0 eu vou utilizar? Vou dividir pela tangente de 60, descubro a altura do C0. É essa a ideia, tá? Foi o que eu fiz aqui. Se eu quero que seja 85, então eu vou pegar metade, multiplicar pela tangente de 60, eu vou ter o valor de C0 que eu vou adotar. Então, eu estou batendo, olha, eu quero que o meu C0 seja 85. Se fosse 80, eu quero que o meu C0 seja 80. Quanto dá? 69,28. Então, a gente ajusta isso para quê? Para que as minhas medidas, elas não fiquem quebradas, tá? Então, é esse o nosso objetivo na hora de montar a forma desse cara. É só para dar as dimensões. A minha forma, ela não vai conter absolutamente nenhuma informação desse 73,61. Na verdade, eu só vou dar as dimensões finais que eu tenho, as dimensões das laterais, a distância que eu tenho do centro do pilar para cima, do centro do pilar para baixo. Acabou. Não preciso dar mais nenhuma informação para o meu cliente que seja diferente disso, tá? Vou só arredondar aqui para facilitar meu trabalho. Normalmente, as provas elas têm 3 horas, tá, de prova. Normalmente, é esse o valor que eu acabo aplicando aí para vocês. Deixa eu só ver aqui, tinha anotado. Sim, Bruno, você está dentro do prazo, tá?
Eu vou só mexer aqui o bloco, que eu deixei ele de fora do desenho, tá? Você está falando em fazer a prova em casa, ô Pedro? É isso realmente que eu estou entendendo que você está sugerindo? Você caiu de cabeça quando era criança, Pedro? Vocês nunca ouviram falar do professor Madaraz, né? Foi professor do seu chefe, Yasmin. Quem é o seu chefe? Só por curiosidade. O Madaraz era uma figura só. Por que eu estou lembrando dele, tá, gente? Não é para jogar conversa fora, não. É justamente porque ele dava a prova até as 2 da manhã, tá? A gente pode fazer isso também, se vocês preferirem. Vocês marcam aí, já sai direto e vai fazer um churras na casa de alguém, né? Afinal, é sexta-feira a prova, vocês já emendam tudo. Né? Então, o Madaraz, ele costuma fazer isso. Já pedia o pessoal levar vinho, bolo, etc., para comer durante as aulas, né? Então, o Madaraz era um cara bacana. Bom, vamos lá. Reparem agora, ó, que as dimensões do bloco, olha que beleza que fica. São todas múltiplos de 5. Então, viu? A gente consegue montar esta forma tranquilamente, tá, gente? Então, vamos só repassar os passos. O que a gente fez aqui na forma, né? Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente trabalhou foi justamente o quê? Determinar o valor do chanfro. Ou seja, quanto eu quero adotar de chanfro. Segundo passo que a gente fez, depois que eu determinei o valor do chanfro, eu vou definir o novo V0, o valor de C0. Pronto. Você já consegue montar a forma inteira a partir disso, tá? Basicamente, o passo a passo para vocês montarem a forma do bloco de 3 estacas é determinou o valor do chanfro, determina o novo valor de C0, e aí você faz a conta, né? Define qual seria o valor da base, tira 2 vezes o chanfro. Você tem esta altura aqui, tira a altura de C0. Tudo bem? Então, este cara aqui, ó, ele é o meu valor de Cest. Desculpa. A altura do bloco ficou fácil, né, Pedro? Vamos lá. Se eu tenho essa distância aqui, ó, e esta distância aqui, vou jogar esses caras para cá. Ah, tá, profundidade, sim. Mas é que eu digo, a forma, que eu acho que é o que vocês mais tiveram dificuldades aí para determinar, foi justamente fazer esse cara aqui, né? Então, quem que é essa altura aqui, ó? Vai ser o meu Cest
vezes raiz de 3 sobre 6 mais C0 dividido. Como é que a gente fez aqui? Pela minha tangente de 30. Na verdade, é 2 vezes tudo isso aqui. Menos 2 vezes a dimensão do chanfro. Então, fica essa continha bonita aqui, ó, que define exatamente qual é o valor aplicado. Então, é exatamente esta dimensão aqui. Ou então, eu vou dar uma quebrada nela depois dessa fórmula para dividir essas etapas, tá? Que aí talvez fique um pouco mais fácil para vocês. A gente pode fazer da seguinte maneira. Então, essa distância aqui, ó, é a raiz de 3 sobre 6, dividido pela tangente de 30 graus. Se eu colocar aqui o chanfro, ó, ela é adotada, ou seja, eu escolho qual é a dimensão do chanfro. Esta altura, opa, ou seja, a altura do chanfro, ela vai ser exatamente quem? 0,5 do chanfro, dividido por tangente de 60 graus. Pronto, está definido. Pode. Não precisa voltar, eu só fui mostrar qual seria o problema que poderia acontecer, tá, Igor? Isso é tudo que vocês precisam saber, ó. Define o valor do chanfro, determinar o novo valor de C0 e sai traçando as dimensões aqui do bloco, tá?
Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte? Não, Stephanie, não tem. Ele só tem que ser arredondado, tá? 80, 85. Perfeito. Tá, isso aqui depois, no término da aula, eu vou estar disponibilizando para vocês exatamente como é que a gente resolve isso aqui, tá, gente? Ou seja, como eu fiz com a outra. Vamos lá. Calculo as alturas úteis do bloco, né? No meu caso aqui, para este ângulo inicial, 46,616, a altura do meu bloco já foi 140 centímetros, tá? Não tem valor padrão, tá, ô Bruno? Do chanfra. O braço de alavanca, ele é a altura útil, ou seja, 133, que a gente já havia definido, menos metade aqui do x. Então, a nossa altura útil ficou aí 126,5, tá? E aí eu consigo fazer os demais. Defino novamente o novo ângulo da biela, ou seja, 45,18. Calculo as áreas ampliadas, verifico as tensões nas bielas, e aí eu posso cair para a armadura de equilíbrio geral, tá? Essa armadura de equilíbrio geral é que ela tem um segredinho, né? Que é justamente aquilo que eu comentei com vocês. Ela pode ser utilizada para qualquer outro tipo de bloco, tá? A resolução. Não é só aplicar, multiplicar por tangente de 3. Eu tenho que corrigir essas dimensões. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente prestar atenção, o que eu tenho aqui é um vetor, tá? Deixa eu voltar aqui no TQS só para mostrar para vocês. Quando eu calculo essa armadura geral, ou seja, esta armadura geral que deu 27,13 centímetros quadrados, quem foi que eu consegui chegar aqui? Essa armadura, ela estaria alinhada do meu centro da estaca para a minha biela. Ela estaria nesta direção. Então, nós temos esta força aqui, atuando exatamente neste ponto. Ou seja, ela tem uma certa angulação. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar ou decompor esta força, tá? Nestas duas direções. Só vou copiar as imagens aqui para ficar mais fácil. Então, esta força, ela está aqui. Esta outra força está aqui. Então, eu preciso fazer essa decomposição das três. Se a gente parar para pensar, ou seja, se eu montar esse cara, esses caras aqui, eles são vetores. Deixa eu pegar aqui na ponta. Na verdade, esta armadura total aqui, ó, é exatamente isso. Eu tenho dois vetores, a somatória deles é a armadura que eu calculei.
Então, esse primeiro vetor é justamente o meu ASG, ou seja, a minha armadura de equilíbrio geral. E aí eu preciso decompor esses dois caras aqui para descobrir quem são as minhas armaduras linha. Então, o que acontece? Qual que é o ângulo que eu tenho entre essas duas forças aqui? Esse ângulo, ele vem da minha forma, tá? Aqui deu uma arredondada, mas na verdade o valor desse cara é 30 graus, tá? Que eu puxei essa barra aqui para baixo, ele ficou, então, errado aí. Mas é 30 graus. E quem é esta dimensão que eu tenho aqui, nesses dois pontos, essa abertura? Ele foi para o lado errado. Vamos lá, deixa eu digitar isso aqui que é mais fácil. Ele tem exatamente 120 graus. Então, essas são as aberturas. Se eu conheço já a força que eu tenho nessa direção, eu consigo definir as demais forças. Como? Usando a lei dos senos, tá? Então, eu vou chamar aqui que eu tenho, sei lá, uma quina de A, maiúsculo. Eu tenho uma quina B maiúsculo. Eu tenho uma quina C maiúsculo. E aí eu tenho essa minha dimensão A, eu tenho a minha dimensão B, que é este cara aqui, e eu tenho a minha dimensão C, que é essa aqui. O que eu sei? Que o meu Czinho, ou o meu Azinho, vezes seno de A, ele vai ser igual ao meu B seno de B, que é igual ao C seno de C. Vamos ver se vai ficar. Tudo bem? Uma vez que eu tenho essa lei dos senos, eu consigo calcular os novos valores. Então, se eu pegasse esse meu ASG, né, se eu comparar, então eu vou ter aqui o valor de ASG sobre seno de 120 graus. Vou fazer isso. ASG sobre seno de 20 graus. Ele vai ser exatamente igual
ao ASG' sobre seno de 30 graus. Oh, meu Deus. Se eu isolar, então, o meu ASG', eu vou jogar, vai ficar seno de 30 sobre seno de 120. Seno de 120 é a mesma coisa que cosseno de 30. Seno sobre cosseno, ou seja, vai ficar seno de 30 sobre cosseno de 30, tangente de 30, que é justamente esse valor que a gente considera aqui para definir a minha área de aço linha, tá? Ou seja, eu faço essa alteração. Então, daqui ele vai passar a ser seno de 30. Vou escrever isso para vocês, né? Vezes a ASG. É igual a ASG'. Seno de 120 é igual a cosseno. Vocês podem, quem não acredita em mim, pode conferir na calculadora. Seno sobre cosseno, na verdade, é tangente de 30. É essa formulação que a gente fez. Justamente para poder corrigir o quê? Eu fazer essa decomposição. Se eu tentasse decompor baseado somente nos ângulos, cosseno de 30 não ia dar, tá? Na verdade, isso é cálculo vetorial, tá? Que vocês aprenderam isso, sabe-se lá quando. Tudo bem? Com essa noção da ferramenta, ou seja, do que vocês estão fazendo, o bloco poligonal que eu vou passar para vocês, vocês vão ter que resolver exatamente dessa forma. O que acontece? Vocês vão ter que deduzir, tá? Mas aí vocês já vão saber resolver qualquer tipo de bloco. Tá ok? Alguma pergunta? Beleza. Então, no bloco de 3 estacas, sempre vai ser tangente de 30. Outros blocos vão ter outros ângulos. Aí você tem que fazer todas as contas, tá? E aí eu tenho a correção aqui das minhas armaduras, né? Então, eu tive 15,66. Ou eu posso trabalhar com 6 barras de 20. Acho que até 5 dá, deixa eu ver. 5 barras de 20 já é o suficiente para eu poder estar detalhando esse meu bloco, tá? 5 barras de 20 sobre as estacas. Qual que é o meu comprimento de ancoragem? Então, 25, na verdade, eu precisaria ter o quê? 52,59. Como é que eu vou saber qual é o comprimento disponível? Eu falei aqui que vocês têm que medir isso graficamente. O que eu quero dizer quando eu falo medir esse cara graficamente? A minha armadura, ela vai iniciar a partir desse ponto aqui, ó.
ela vai estar, a primeira barra que eu vou lançar vai ser exatamente nesse ponto. Eu tenho que jogar mais metade da estaca e mais uma certa distância X que a gente vai descobrir aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso pegar esse cara, vou dar o espaço aqui entre as barras, pode ser de 2,5, pode ser de 4 centímetros, eu preciso colocar exatamente sobre a estaca 5 barras. Então, a gente pode falar que eu vou colocar uma barra exatamente no meio e uma barra aqui na ponta. Ou mais para dentro, né? Vamos falar que eu vou jogar essa barra aqui 10 centímetros para cá. E esse cara aqui, 10 centímetros para cá. A mesma coisa eu vou fazer com as duas barras de cima. O que me interessa? Se eu sei que eu tenho uma barra alinhada aqui, ó, e eu sei quanto eu andei, depois 5 barras de 20, William. Ó, eu adotei 5 barras FI de 20. Então, a minha área de aço foi de 15,66. Com 5 FI de 20, eu chego a 16 centímetros quadrados. Eu posso estar louco também, tá? Eu ainda não comecei a tomar cerveja. Ó, 15,71 deu aqui no facho, tá? Vai ser o mesmo processo. Eu sei quanto eu andei desse ponto, eu tenho essa dimensão aqui, ó. Quem é essa dimensão? Metade do meu chanfro, 42,5. 42,5. Tá? Eu sei quanto me sobra nesse espaço. Quanto eu vou estar descendo, ou seja, eu consigo também saber se eu tenho esta dimensão, quanto eu vou descer desse lado. E aí eu consigo checar o meu espaço disponível. Por isso que eu falei que era mais fácil você fazer isso graficamente. Dá para fazer na mão? Dá. Dá um pouco de trabalho. Mas só isso, tá? Porque eu sei que o meu bloco, ó, daqui a aqui eu tenho 42,5. Daqui a aqui eu tenho 355. Daqui a aqui eu também tenho 42,5. De eixo a eixo da estaca, eu tenho 250. Então, eu sei quanto sobra entre esses dois pedaços. Deu 42,5 também. Ou seja, eu tenho 85 nesta direção. Vocês conseguiram entender o que eu estou fazendo, não? Então, vamos lá. Quanto que eu vou perder de espaço? Eu estou supondo que eu tenho do centro aqui, ó, de uma barra para outra, eu tenho 20 centímetros. Vamos arredondar esse cara aqui. Como é que eu vou saber esse espaço disponível? Eu tenho 20 centímetros. Quanto desce o bloco nesses 20 centímetros? ...30 graus eu tenho aqui, que é o meu ângulo. Né?
Aqui eu tenho 30, aqui eu também tenho 30. Se eu puxar reto também, eu vou ter 30 graus aqui. Eu quero saber qual é o meu cateto oposto para a tangente de 30 graus. Ou seja, quanto, depois de 20 centímetros, esse meu bloco daqui para cá diminuiu. É isso que eu estou fazendo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os 20 centímetros, mas a gente está fazendo isso para saber o comprimento disponível, Leonardo. Se eu andei 20 centímetros e eu tenho um cateto adjacente de 20, eu vou puxar esse cara para cá. Vou ficar aqui com... Esse desespero é natural quando eu passo bloco de 3 estacas. Eu já estou até acostumado, tá, gente? 11,55. Então, eu perdi aqui, ó, 11,55, ó, em 20 centímetros. Então, qual é o comprimento de ancoragem disponível que eu tenho? 35, vamos lá, 35 mais 85 menos 11,5. Calma, gente, eu quero saber qual é o ponto que eu tenho aqui. Já não é mais só o cobrimento. Lembra que o cobrimento ele já está um pouquinho diferente, né? Eu não vou puxar a barra até o final. Se eu puxar essa barra até o final, ela vai se tornar variável. E aí vai ser uma dor de cabeça do cão para você poder detalhar esse cara. Eu não quero ter essa dificuldade em campo. Então eu morro com essas barras antes. Entenderam? Por isso que eu quero saber, se eu vou espaçar 20 centímetros aqui, eu quero saber quanto eu tenho disponível. Quanto eu vou ter que perder do bloco aqui? E aí, dessa extremidade para cá, aí assim, eu vou descontar o cobrimento e vou descontar a armadura de pele. Aí eu sei qual é o espaço disponível, justamente para que eu evite essa armadura variável. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é como é que eu resolvo isso na mão. É mais ou menos essa a ideia, tá? Bom, pessoal, vamos fazer um intervalinho, tá? Do bloco de 3 estacas. Sim, Ayrton, a ideia é justamente adotar o pior caso. A gente pega justamente essa barra que é a pior situação. E aí eu traço uma só e faço as armaduras. Pode ser feito assim também, tá, Ayrton? O importante, na verdade, é assim, uma coisa que vocês têm que saber, gente, quando você for na obra e você dá de cara com o seu bloco armado, você vai olhar para o teu projeto, você vai olhar para o bloco e vai falar, meu, não tem nada a ver do que eu fiz. Os caras vão tomar algumas medidas, às vezes você coloca 6 barras na estaca, só tem 3, tá? Então você pode sim adotar o pior caso. Isso fica a critério de vocês. É que eu estou tentando não jogar o mais distante possível para não perder muito espaço. Só isso. Tudo bem?
Vamos fazer um intervalo, tomar um café aí, tá, gente?